Todo mundo sabe que o povo brasileiro é um povo muito caloroso. Gostamos de abraços, de falar com outras pessoas frente a frente. Adoramos estar com outras pessoas no nosso dia a dia. Seja em casa, seja na rua, nas praias, ou até mesmo naquele churrasquinho de final de semana. Mas esse nosso estilo de vida foi ameaçado desde que o coronavírus desembarcou no Brasil. E pior ainda é que está ameaçando não só o nosso jeito de viver, mas também as pessoas nas quais amamos. O Covid-19, que surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, é o 7º membro da família coronavírus. Em 1960, tivemos os primeiros, denominados 229 e OC43. Em 2003, surgiu a SARS-CoV, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2004, tivemos a HCoV, NL63. Em 2005, tivemos a HKU1. Em 2012, tivemos a MERS-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E em 2019, tivemos o 2019 nCoV, batizado como Covid-19. Todos eles causam infecções respiratórias. Porém, o 229 OC43 de 1960, NL63 de 2004 e HUK1 de 2005 são considerados inofensivos quando comparado aos outros três, que são SARS, MERS e Covid-19, pois eles são responsáveis pelos resfriados comuns. No século XX, eles até causaram grandes surtos, e até chegaram a ser fatais em idosos e crianças. Mas hoje em dia, com tanta vacina e remédios, esses casos se tornaram raros. O Covid-19 que conhecemos hoje é transmitido pela mucosa e sistema respiratório através de perdigoto, que é quando uma pessoa tosse, espirra ou até mesmo quando fala, e através de algo chamado fomites, que é uma pessoa que entra em contato com uma superfície já infectada por terceiros e acaba sendo infectada também. Então quer dizer, Janderson, que se eu encostar num objeto infectado, estou com coronavírus? Não. Vamos entender. Dentro do coronavírus, existe um material genético programado para se multiplicar. E para isso acontecer, o vírus precisa entrar em contato com células humanas vivas. Uma vez dentro do nosso corpo, o vírus entra em contato com as células da garganta, nariz e pulmões. Através das proteínas spike, que são aquelas pequenas protuberâncias que ficam ao redor do envelope viral, que aliás dão uma certa impressão de ser uma coroa, e daí o nome surgiu coronavírus. Essas proteínas spike se conectam a receptores da enzima de conversão das AC2 na membrana celular, que estão presentes nos tecidos do nosso organismo, inclusive o nariz e a boca. Através dessa conexão, o vírus consegue ser englobado pelo organismo sem ser detectado pelo nosso mecanismo de defesa. Uma vez dentro do citoplasma, o vírus em um processo conhecido como endocitose, o endossoma se abre, revelando o material genético do vírus. Um RNA de cadeia simples, o vírus acessa partes das células hospedeiras chamadas de ribossomos. Os ribossomos utilizam as informações genéticas do vírus para gerar proteínas virais, como as protuberâncias que falamos anteriormente. Essa estrutura é transportada pelo complexo de Golgi em vesículas, que são ligadas à camada externa das células. Com isso, todas as partes necessárias para criar um novo vírus são reunidas abaixo da membrana. Em seguida, o vírus emerge na membrana celular, já completamente pronto para se multiplicar pelo corpo. Nesse momento, inicia-se uma guerra entre patógeno e mecanismo de defesa. Em um corpo saudável, cílios parecidos com cabelos presentes nos tubos empurram constantemente o muco e germes para fora das suas vias respiratórias, onde podemos expulsá-los normalmente através da tosse. Células do sistema imunológico atacam o vírus e germes, que passam do muco e cílios e entram nos alvéolos. Porém, se o sistema imunológico já estiver enfraquecido por conta de uma infecção por coronavírus,
As células imunes podem se sobrecarregar e os brônquios e alvéolos ficam inflamados, conforme o sistema imunológico ataca os vírus que estão multiplicando. A inflamação pode fazer com que os alvéolos se encham de fluido, dificultando para o seu corpo conseguir o oxigênio que precisa. Com isso pode surgir quadros de pneumonia lobar, onde o lobo dos pulmões é afetado, ou até quadros como broncopneumonia, que afeta diversas áreas dos dois pulmões, causando dificuldades para respirar, dor no peito, tosse, febre e calafrios, confusão, dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Ela também pode gerar complicações mais sérias, como a insuficiência respiratória, que ocorre quando a respiração se torna tão difícil que é preciso um aparelho chamado respirador mecânico para poder respirar. Esses são os aparelhos que realmente salvam vidas. Porém, alguns estudos apontam que nos casos mais leves, algumas funções do pulmão podem ser comprometidas. E em casos mais graves, como de insuficiência respiratória, os estudos mostram que após se recuperar, em alguns casos até 30% das funções pulmonares são perdidas. E segundo um estudo não conclusivo publicado pela revista The Lancet, o vírus pode atingir outros órgãos do corpo, como rins, fígado e coração. Em casos pontuais, o infectado pode até desenvolver quadros de fortes dores abdominais e diarreias. Mas por enquanto é apenas estudo. Segundo o órgão mundial da saúde, OMS, 80% dos casos de Covid-19 não passam de um quadro leve, com tosse, febre e às vezes pneumonia. 14% desenvolve sintomas mais graves, que são citados anteriormente, como falta de ar. E apenas 6% enfrentam o pior estágio da doença, que pode chegar a choque séptico, que é falência dos órgãos, insuficiência pulmonar e até a morte. A Covid-19 chegou ao Brasil no dia 26 de fevereiro e fez sua primeira vítima no dia 17 de março. E hoje já estamos com mais de 30 mil casos e com mais de 2.100 mortos. Segundo especialistas, o coronavírus tem um crescimento exponencial muito rápido, com altas taxas de infecciosidade. Porém, países como Estados Unidos e Brasil estão se adequando a estratégias de mitigação, onde o país aceita que não dá para conter o avanço da doença e partem para o ataque para reduzir quantidades de casos. E com isso achatar a curva de infectados, impedindo que todos fiquem doentes ao mesmo tempo. Pois não sabemos se o país comportaria um avanço muito alto nos casos, mas a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, aponta que o Brasil tem cerca de 48.848 leitos de UTI. Em média, são 20 leitos para cada 100 mil pessoas. O problema é que dos 48.848 leitos, mais da metade estão nas redes particulares. Só que 80% da população brasileira depende do SUS para cuidar da sua saúde. E isso faz com que esse número reduza bastante. Caem para 14 leitos para cada 100 mil habitantes. Outro problema é a falta de profissionais da saúde qualificados para lidar com a pandemia. O governo está investindo em cursos para suprir essa falta, mas ainda não sabemos o quanto essa medida já avançou. E também, para ser internado numa UTI hoje em dia, leva em média 6,5 dias. Com o Covid-19, esse número sobe para de 15 a 21 dias. Por isso, o isolamento social é tão importante para evitar que as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e, com isso, preserve ao máximo os leitos e equipamentos hospitalares, achatando também a curva de casos. E se isso não acontecer, o sistema de saúde entra em colapso. E com isso, os médicos que terão que decidir quem vive e quem morre. Vacinas. Laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, estão tentando desenvolver uma vacina que combina o vírus da influenza com as proteínas do coronavírus e com isso gerar no organismo a produção de anticorpos e barrar o avanço da doença. Mas isso vai levar um tempo,
pois existem etapas a serem seguidas, que são elas: estudos teóricos, teste in vitro, estudos em animais e, por último, testes em seres humanos. Uma vacina pode demorar de meses e às vezes até anos para ficar pronta. Por exemplo, o Ebola levou 5 anos para chegar até nós. A nossa esperança é desenvolver uma vacina de 12 a 18 meses. Enquanto isso, fique em casa se puder. Cuide de você e de sua família, principalmente os mais vulneráveis, que são os idosos e as crianças, e aquelas pessoas que já têm histórico de comorbidades. Permita-se também criar novos hábitos. Lavar bem as mãos com sabão durante 20 segundos, não levar a mão ao rosto, usar máscara o tempo que estiver fora de casa. Na falta da água com sabão, usar o álcool em gel 70%, seja ele em forma líquida ou em gel. Manter o distanciamento social de 1 a 2 metros. Monitorar sua temperatura diariamente. Evitar lugares fechados. Mesmo o governo conseguindo mudar o isolamento horizontal para vertical, mantenha os cuidados. Evite lugares fechados, evite academias, evite mercados com muita lotação. Vá nos horários melhores, com maiores acesso. Cuide de você, cuide de quem está na sua casa. Às vezes o seu avô, às vezes a sua avó, às vezes até o pai e a mãe. E lembre-se, em caso de sintomas, vá ao médico apenas em último caso, pois as chances de você estar levando a infecção para outras pessoas ou estar contraindo a doença é muito maior. Ame ao próximo. Juntos, venceremos essa pandemia.